Então, aqui nós vemos a glicose, que é uma aldo, porque é um aldeído, hexose, hex é de 6, e eose porque é um açúcar. É um açúcar, é um carboidrato que tem 6 carbonos e é um aldeído. E aqui nós vemos uma cetohexose. É um carboidrato que tem 6 carbonos, mas é uma cetose. E vejam que essas duas moléculas têm várias hidroxilas na sua estrutura. Então, é um poliálcool, porque hidroxila também é álcool, ou polihidroxialdeído, ou polihidroxicetona, ok? Então, isso é que caracteriza a estrutura de um carboidrato quimicamente falando. Okay? Então, vamos agora ao próximo slide. Bom, os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, ainda tem oligosacarídeos e polissacarídeos, mas vamos lá. O que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é uma macromolécula, uma molécula muito grande, que eu posso quebrá-la em muitos monossacarídeos, em muitos carboidratos básicos. Então, por exemplo, o amido. Quando eu quebro o amido, eu quebro forma glicose, 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 centenas, milhares de glicoses ligadas formando o amido. Então, eu pego uma molécula grande e eu consigo quebrar em muitos carboidratos bem pequenos, simples, que são monossacarídeos. Isso que é um polissacarídeo. Oligosacarídeo não está aqui, mas óligo, a palavra óligo significa alguns, então ele é meio impreciso. A gente caracteriza oligosacarídeo, em geral, quando tem de 2 a 20 carboidratos, mas isso também não é uma coisa super fechada, é algo discutível. Óligo, porque óligo quer dizer alguns, tá bom? Disacarídeos são carboidratos que, quando a gente quebra, eles formam 2 outros carboidratos simples, 2 outros monossacarídeos. Então, por exemplo, lactose, que é o carboidrato do leite. Quando ele é quebrado, ele forma 2 carboidratos pequenos, que é a glicose e a galactose. Então, ele é um disacarídeo, tá bom? E monossacarídeo são aqueles carboidratos que, quando são quebrados, não formam outros carboidratos, formam outra coisa que não é mais um carboidrato. Então, ele é o mais simples carboidrato que a gente encontra, é a unidade funcional dos carboidratos. Okay? Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é meio complicado de entender, então eu vou pedir para você prestar bem atenção. Ele é importante para você saber, eu não vou cobrar tanto isso, porque isso é importante principalmente para quem vai sintetizar moléculas, que é o caso de farmacêuticos. Para os outros profissionais da saúde, que não fazem síntese de moléculas, isso passa a não ser tão importante, mas de qualquer forma você tem que saber. Então aqui, ó, é um carboidrato mostrando os grupos funcionais com corzinhas diferentes. E aqui é a imagem no espelho desse. Só que, ó, esse carboidrato aqui poderia ser esse aqui, tá vendo? Com 3 carbonos. 3 carbonos. Esses carboidratos, então, eles são como se fossem a imagem no espelho. Então, imagina você se olhando no espelho. Imagina que aquela pessoa que você está olhando no espelho, ela existe de verdade e pudesse sair. Então, se essa pessoa existisse, quando você levantasse sua mão direita, olhando de frente para ela, ela levantaria a mão esquerda, não é isso? Então, ela seria você, mas totalmente invertida de lado. Então, essas moléculas aqui, elas não são iguais, elas são invertidas de lado. Então, por exemplo, se eu tentar encaixar essa aqui nessa aqui, ó, o que vai acontecer? O OH que está aqui na frente vai ficar atrás dessa aqui, ó. Não vai ser igual. Ah, então eu vou virar ela ao contrário? Vou virar. Vou colocar esse azulzinho para cima e o laranjinha para baixo, o amarelinho para baixo, não sei bem, para tentar encaixar o OH, mas aí o amarelinho e o verde não ficam encaixados. Então, isso nós chamamos de isômeros. São moléculas muito parecidas, mas totalmente contrárias. E por que a gente precisa falar isso? Porque na natureza tem isômeros, mas nós usamos os isômeros de carboidrato. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se a gente tivesse os carboidratos, um tipo de carboidrato puro, só de um isômero,
Por exemplo, este isômero, se eu tivesse uma solução só desse carboidrato e passasse um feixe de luz, ele giraria o feixe de luz para a direita. Então, eu chamo ele de D-isômero ou destro isômero. Já este outro isômero, se eu tivesse ele puro numa solução e passasse um feixe de luz, ele giraria o feixe de luz para a esquerda. Então, eu chamo ele de L, de levoisômero. Então, no nosso organismo, as enzimas que nós temos, o nosso organismo reconhece somente os D-carboidratos, os isômeros destro, que giram a luz para a direita. Por quê? Porque as nossas enzimas sabem exatamente a posição dos átomos que elas têm que reconhecer. Então, elas só reconhecem os D-isômeros e não os L-isômeros. Quem já foi em um hospital, medir glicemia capilar, naquele aparelhinho, o glicosímetro, que pega uma gotinha de sangue para medir, sabe que o pessoal fala assim, ó, eu estou medindo o destro. O que ele está medindo no seu sangue? A destroglicose, a D-glicose, que é a forma ativa da glicose, que é a forma que o nosso organismo consegue reconhecer da glicose, tá bom? É interessante porque os aminoácidos também têm isômeros, mas o nosso organismo reconhece os L-aminoácidos. A gente só usa os L-aminoácidos. Já dos carboidratos, nós só usamos os D-aminoácidos. Ok? Então, vamos ao próximo. Aqui para mostrar para a gente, por exemplo, carboidratos com 3 carbonos, com 4, com 5. Olha conceicos. Existem vários carboidratos com 6 carbonos. E esses daqui são só as aldoses, que são aldeídos. Veja, embora nós tenhamos vários, nosso organismo só usa alguns. Por exemplo, a galactose nós usamos a glicose, nós usamos a mannose. Então, esses que estão com o quadradinho embaixo, glicose, mannose, galactose, são os carboidratos que o nosso organismo reconhece que a gente consegue usar, ok? Aqui a mesma coisa para cetoses, por exemplo, olha aqui as cetoses de 6 carbonos, todas são cetohexose, tem várias, mas nós só usamos, nosso organismo, a frutose, ok? Então, para mostrar que pode ter vários com a mesma forma. Bom, deixa eu contar outra coisa para vocês. No nosso organismo, os carboidratos estão em água. Por que eles estão em água? Porque o nosso corpo tem 60% a 70% de água. Dentro da célula tem água, no sangue tem água, no tecido, fora das células, no tecido tem água. E aí, a glicose, que é o principal carboidrato que a gente usa, ela não é encontrada assim, ó. Ela é encontrada numa forma que a gente chama ciclizada. Então, para vocês entenderem, cachorrinho é cachorrinho. Quando ele morde o rabo, ele fica redondinho, mas ele continua sendo cachorrinho mordendo o rabo. Então, aqui basicamente é isso. Nós temos uma glicose e ela vai ciclizar, só que ela cicliza, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ela cicliza aqui, ó, com carbono 5, então fica o 6 para fora. Olha aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5. E olha o 6 para fora. A ligação é entre essa hidroxila, que está aqui alongada, que não se alonga assim, mas só para mostrar, e com o carbono 1, que é o do aldeído, está aqui. E aí, a ciclização pode acontecer com os oxigênios longe um do outro ou com os oxigênios perto um do outro. Quando é perto, é a forma beta, quando é longe, afastado, é a forma alfa, tá? Então, às vezes você vai encontrar também a nomenclatura alfa-D-glicose. É a glicose ciclizada, cujos oxigênios estão longe um do outro. E a beta-D-glicose, é a glicose ciclizada, cujos oxigênios estão perto um do outro. Então, isso só para vocês entenderem a nomenclatura, tá bom? Eu não vou falar mais muito dessa coisa de ciclização, porque não é o foco dessa aula. Mas agora nós vamos começar a falar outra coisa bastante importante. Eu falei para vocês que monossacarídeo são moléculas que, se eu quebrar, não formam carboidrato. Então, são as moléculas básicas de carboidrato. Disacarídeos são as moléculas que, quando eu quebro, formam 2 carboidratos. Acontece que tem vários disacarídeos muito importantes, por isso que a gente precisa conhecer.
Agora, como é que forma um disacarídeo? Pela ligação de dois monossacarídeos. A ligação entre dois monossacarídeos, ela tem um nome específico, que é ligação sacarídica ou glicosídica, tanto faz, tá bom? Nada mais é do que uma reação de desidratação. O que é desidratação? É tirar uma água. Então, veja, aqui nós temos uma glicose ciclizada, ó. O carbono que tem que é ligado ao oxigênio no ciclo é o carbono 1. Então, aqui é o carbono 1. Essa figura no vértice, quando não tem nada aqui, tem carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o que vai acontecer. O OH de um carbono 1 com o H do carbono 4. Por que 4? Porque começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. H2O. Então, este H vai se ligar a esse OH e vai sair uma água. Veja que a setinha está para baixo. Sair uma água. Saiu uma água. E esse oxigênio que ficou aqui, ó, ele está alongado aqui para mostrar que é ele que faz a ligação. Essa ligação é uma ligação glicosídica. E sai uma água desta ligação. O contrário é verdade. Quando a gente quebra um disacarídeo, nós precisamos hidratá-lo, né? Então, a gente faz a hidratação, coloca uma água na estrutura. Então, olha só, neste OH vai entrar um H da água e o OH que sobrou vai vir para cá, então, hidratando. Então, a ligação glicosídica ela é feita com dois monossacarídeos que se ligam desidratando e formando um disacarídeo, ok? Bom, principais disacarídeos que nós temos. Eu já comentei da lactose, que é o carboidrato que tem no leite. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar de intolerância à lactose, porque a lactose ela não é absorvida, ou seja, a gente come lactose no leite, quando a gente bebe leite, vai lá para o intestino. Lá no intestino, a lactose ela tem que ser quebrada. E ela é quebrada em quê? Nos dois monossacarídeos. Lembra que aqui ó, tá a estrutura da lactose, ela vai ser quebrada colocando uma água aqui. E aí ela forma glicose e galactose, que é um outro carboidrato de 6 carbonos, não é a glicose, tá bom? A sacarose, em inglês é sucrose, mas em português é sacarose, é o carboidrato que nós usamos para adoçar o leite, para fazer o bolo. Também é um disacarídeo. Quando a gente quebra a sacarose, ela forma uma glicose e uma frutose. Okay? E a trealose também é um disacarídeo, né? Quando ele quebra, ele forma dois monossacarídeos. Outro disacarídeo importante, que não está aqui, é a maltose. A maltose é o carboidrato que a gente encontra na cerveja. E quando a gente quebra, ele também forma duas glicoses, como a trealose, ok? Formam-se duas glicoses. Bom, eu falei para vocês que nós temos os monos e os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles podem ser moléculas grandes, formadas por ligação entre monossacarídeos, de um mesmo tipo. Se for do mesmo tipo, a gente chama de homopolissacarídeos. Então, por exemplo, o amido é um homopolissacarídeo porque ele é formado de glicose ligada a glicose, glicose, glicose e glicose. Já tem alguns carboidratos que são heteropolissacarídeos, que são encontrados em membranas de bactérias, por exemplo. Então, é um polissacarídeo, mas formado por monossacarídeos diferentes. Aqui estão representados por corzinhas diferentes. Então, a gente chama isso de heteropolissacarídeo. E eles podem ser lineares ou ramificados, tanto sendo homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos.